Agora sim, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo da unidade curricular, né, de Fundamentos da Tecnologia Mecânica, beleza? Pessoal, vamos começar a aula de hoje falando um pouquinho sobre o nosso roteiro de estudos, né? Então, ela está disposta aqui, né? Estamos aqui na sétima semana, né? Sexta, sétima semana, tá? Não, sétima ou oitava semana. Bom, não importa. Nós vamos falar hoje de materiais ferrosos e metais não ferrosos, né? De maneira geral aí. É a oitava, né? Rapaziada, eu já me perdi já, pra ser bem sincero, nem sei mais. Mas hoje nós vamos falar de metais ferrosos e metais não ferrosos, né? Composições, que tipo de material é melhor para o quê, né? Aonde usar cada tipo de material, qual é a característica de cada material. Então a gente vai falar um pouquinho de materiais metálicos de maneira geral, tá? Então a aula vai ocorrer como sempre ocorre, né? A gente vai ter os slides, tá? Hoje tem 2 vídeos pequenos, mas 2 vídeos para a gente assistir. Depois vai ter um intervalinho e depois a gente vai fazer um desafio, aquele padrão de toda semana, beleza? Então vamos lá. Vou botar aqui. Começando falando sobre materiais ferrosos, a gente começa aí com uma historinha aí vindo direto da indústria, né? Que começa falando assim: o supervisor técnico Valdomiro delegou a Fernando uma missão um tanto incomum. Pediu para fazer a separação e identificação das pequenas peças, como parafusos de alumínio e parafusos de aço, que estavam misturadas em algumas caixas no almoxarifado. Ao iniciar a tarefa, o técnico ficou pensando se não haveria uma forma de tornar aquela tarefa mais fácil e mais rápida. Como é que vocês fariam isso aqui, de uma maneira mais fácil e mais rápida? Separar parafuso de alumínio e parafuso de aço. Alguém tem alguma ideia? Pode falar, John. Levantou errado. Tem uma maneira bem simples, né? Bem simples. E a gente vai ver depois como é que faz. Mas bem fácil. Imã, perfeito, perfeito. O John falou pegaria um imã. Talvez imã seria mais fácil, né? Eu pensei em imã também quando eu li a primeira vez. O imã só ia puxar, né? Os de aço, né? Os de alumínio ele não ia puxar. Certo? Então, pessoal, muitas vezes, né, a gente não percebe, mas antes mesmo de a gente conhecer alguns metais ferrosos, né, a gente vê eles no nosso dia a dia aí, em vários componentes que a gente vê, né? Por exemplo, se a gente pegar um trem, né, mesmo que a gente não tenha andado de trem, ou não tenha visto um trem de perto, né? O trem ele se movimenta em cima de trilhos, né? Trilhos são ali onde dá o caminho do trem. E esses trilhos são feitos de ferro, né? Mas basicamente, se a gente for começar a falar, todo mundo sabe, né? Ou identificar o que é um ferro, né? Mas verdadeiramente, né? O que é um ferro, né? Então ali tem a definição, né? Ferro é um elemento químico, metálico, sólido e maleável que compõe grande parte das ligas metálicas que conhecemos, pois possui propriedades mecânicas e químicas e tem um custo baixo de fabricação. Ele normalmente é encontrado na natureza em dois principais minérios, a hematita e a magnetita. Tá? Apresentados aí hematita na esquerda, né? Então, hematita e magnetita. Tá? O ferro é um dos metais que a gente encontra na natureza mais importantes, né? Porque a gente pode combinar ele com outros materiais e a partir disso a gente vai criando materiais diferentes, né? Então, os metais, né, eles originam-se, né, dessas substâncias minerais onde a gente encontra em grande quantidade na natureza, né? Normalmente nesse formato que tem aqui, né, que é um formato de minério. Aí, depois de passar lá por vários processos, a gente obtém lá só o metal, né? Uma das características mais visíveis, né, do ferro é o brilho dele, né? E também eles são ótimos condutores tanto de eletricidade quanto de calor, beleza? E aí a gente classifica, né, os ferros em dois grupos, né? Os metais ferrosos e os metais não ferrosos. Então a gente vai começar pelos metais ferrosos, né? Os metais ferrosos são ligas, né, onde a gente tem
Quando a gente fala de liga, liga ferrosa, né? É quando a gente mistura alguns materiais que não são ferro com ferro, e aí a gente dá origem a outros materiais, tá? Essas ligas apresentam uma resistência mecânica e eles podem, uma resistência mecânica alta, né? Elas podem ser encontrados aí em vários locais do nosso dia a dia, né? E lembrando, né? Metais ferrosos, o elemento principal dentro dessa liga é o ferro, beleza? Vamos ver um videozinho rapidinho aqui do cenário. Ué, não abri o vídeo, peraí. Vou pegar aqui no YouTube. Metais ferrosos. Por nada o outro também não pegou. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Tem dois bem parecidos, mas são diferentes. É aqui. Aqui, peraí. Vamos para lá. Aqui. Sociedade moderna. Os metais. Vocês conseguem ouvir? Conseguem, né? Consegue? Estão presentes em todas as partes, nas coisas mais complexas, as mais simples. Os metais ferrosos são ligas cujo principal elemento é o ferro. Estas ligas podem ser encontradas com frequência no nosso dia a dia, por exemplo, em alguns tipos de embalagens. Na construção civil, com suas armações e estruturas. No setor industrial, presente nas máquinas e equipamentos utilizados. E também presente no transporte urbano, marítimo. Os metais ferrosos se tornaram parte essencial de nossas vidas, definindo o crescimento da sociedade. A gente teve um videozinho introdutório aí, né, do que são metais ferrosos, beleza? Então, pessoal, as propriedades, né, químicas e físicas do ferro, elas dependem, elas vão variar, né, principalmente por conta da quantidade de carbono presente nessa liga, né, e também dos outros elementos que compõem ali a sua estrutura molecular, tá? Uma propriedade que a gente sempre destaca do ferro, né, é o ferromagnetismo, né, que é o que a gente conversou lá no começo, que dá a esses materiais a capacidade de magnetismo. Então, eles reagem, né, quando tem um campo magnético ali por perto, ou seja, um ímã, basicamente, tá? Isso quer dizer que quando a gente aproxima o ímã de uma peça que tem metal ferroso, ela vai se atrair pelo ímã, tá? E aí resolve o problema do parafuso lá do começo, tá? Como é que funciona o processo de extração do ferro, né? Então, o ferro, pessoal, ele é obtido no processo de redução do minério de ferro, tá? Então, a gente tem ali uma temperatura num alto forno, né? Onde a gente tem uma temperatura bem alta, né? E a gente pode entender essa extração como um processo siderúrgico que transforma aquela rocha lá que a gente viu no começo, né, hematita ou magnetita, né, em um material metálico, né? Então, o principal equipamento que se utiliza na redução do minério de ferro é o alto forno, né? Que é uma estrutura lá cilíndrica, né? Que tem uma altura bem grande, né? Esses caras aqui, ó. Uma estrutura bem grande que é composta de uma fundação e um forno, né? A gente vai fazer essa separação. No processo de redução dentro, né, desse alto forno, o minério de ferro é colocado lá junto com outros materiais que eu vou produzir. Tá? Peraí. Com outros materiais que é o que eu vou produzir, ok? E aí coloco o carvão, o coque, né, que é um subproduto do petróleo, e o calcário, ok? O carvão coque, né, ele é rico em carbono, né? Então, para mim é bom, porque eu vou produzir, porque as propriedades do ferro, né, dessas ligas de ferro, elas vão variar de acordo com a porcentagem de carbono, né? Então, o carvão coque, ele vai atuar tanto quanto combustível para queimar, né, fazer calor, mas também vai funcionar como um fornecedor de carbono que vai servir como um principal elemento daquela liga junto do ferro, beleza?
O calcário, ele vai funcionar como um fundente, né? Então, ele vai pegar todos aqueles elementos que estão ali juntos e vai fundir com ferro, né? E carvão coque, assim que escreve, ó, coque. O carvão coque, ou coque, né? Que a gente chama aqui na região só de coque, que tem bastante negócio de carvão, tá? O coque ele é um subproduto do petróleo, tá? Ele não é de carvão mineral, né? Ele é do petróleo, beleza? E aí, quando tem essa fusão, né, desses materiais, sobra uma parte, né? Essa parte a gente chama de escória, né? Que é um subproduto que ele basicamente não serve para nada, beleza? E a partir daí a gente começa a produzir os tipos de ferro, né? O primeiro é o ferro gusa, que a gente chama de ferro gusa. Tem aqui, ó. O ferro gusa é um produto resultante da fusão da carga, né? Então, o ferro gusa sólido, que é esse cara que tem aqui, ó, é a principal matéria-prima para quando a gente vai fabricar ferro fundido, tá? Então, a gente usa o ferro gusa juntamente de outros componentes para a fabricação de ferro fundido, beleza? Depois eu tenho o ferro... Pode falar, Bernie. Professor, boa noite. Se o senhor estiver botando imagem aí, o vídeo, não está aparecendo para mim, não. Viu? Não está aparecendo para ninguém? Ou só para o Bernie? Para mim não está, não. Para mim não está, não. Não sei se for o pessoal aí. É que pode ser que seja a tua internet aí, Bernie, mas vamos ver se mais alguém não está aparecendo. Pro John, pro Caio, Anderson, não está aparecendo? Tá? Então é a tua internet aí, Bernie, que tá bugado. Beleza? Tá, então eu vou sair e vou entrar de novo. Fechou? Sair e vou entrar de novo. Beleza. Fechou. Valeu, pessoal. Obrigado. Depois, a gente tem o ferro gusa líquido, né? Enquanto no estado líquido, a gente deve encaminhar esse ferro gusa aqui, né, no estado líquido, para aciárias, né? Que é um local lá dentro da siderúrgica, tá? Onde a gente submete, né, esse ferro líquido, né, a alguns processos mecânicos, tá? E a gente ali nesses processos mecânicos vai incorporando, né, elementos específicos para obter aço e as suas ligas lá diferentes, tá? Como é que funciona uma fundição, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, tá? A fundição, ela abre, né, obviamente ela não para nunca de funcionar, ela funciona de segunda a segunda, né? Por quê? Porque se desligar o forno não liga nunca mais. Não, mentira, mas demora tipo como uma semana para ligar um forno de fundição, tá? Talvez até mais. Então ela não para nunca, né? E aí, apareceu? Então fechou. De nada, de nada. E aí começam a produzir os metais nobres no começo da semana e os metais menos nobres no final da semana. Por quê? Porque o forno vai sujando, né? Então, os metais nobres é aqueles que eu tenho baixo grau de impureza, bem baixo grau. Então, eu preciso do forno limpo para produzir esses metais, né? Então, eles deixam os menos nobres para o final da semana. Final de semana, eles fazem a limpeza do forno, né? E segunda-feira, eles começam a produzir os metais nobres, beleza? Depois do ferro gusa líquido, ele é submetido a uma pressão mecânica e eu coloco os materiais ali para fazer as ligas, eu formo o lingote, né? Então, o lingote é esse formato que a gente tem aqui metálico, tá? Que a partir dele, a gente pode transformar isso em placa metálica, tarugo, bloco, e depois eu faço o processo de conformação mecânica que eu precisar fazer, tá? Então, o último estado que sai da siderúrgica é assim, ok? Depois nós temos os aços, né? Esses aqui talvez não, são os mais utilizados, tá? O aço, ele é uma liga de ferro, né? Então, ele não tem só ferro na composição, tá? Que ele tem um percentual inferior a 2% de carbono. E é isso que determina como é que aquele aço vai ser, tá? Geralmente nós temos fósforo, enxofre, manganês e silício. E a gente também tem alguns componentes que são mais controlados, mas de cromo, níquel, molibdênio e vanádio. E podemos ter outros aí também misturados, tá? O aço, pessoal, ele vai depender, a usabilidade dele, né? Para que ele vai servir, vai depender da quantidade de carbono, né? E isso é normatizado também, tá?
Então, por exemplo, um aço SAI, né? SAI é a norma, tá? SAI, S-A-E. Um aço SAI 1020 vai ter 0,2% de carbono, tá? Isso quer dizer o quê? Que é um aço mais maleável, um aço mais mole. Talvez o 1020 seja o mais utilizado aí para várias aplicações. Depois a gente tem os outros mais utilizados, né? O 1045, que ele já é um pouquinho mais duro. E aí depois a gente tem lá para cima, né? 1070 e 1090, certo? E aí, pessoal, esses são aços bem mais duros, né? Acho que o 1090, não tenho certeza, tá? Não tenho certeza do que eu tô falando. Mas se eu não me engano, o 1090, se tu deixa ele cair numa altura grande, assim, a hora que ele chega no chão, ele despedaça tudo, assim, parece uma cerâmica, né? Então, conforme o aço vai ficando mais duro, ele vai ficando mais frágil. Daí vocês me perguntam, professor, quem é que vai querer um aço frágil? Sim, em alguns casos, sim. Por quê? Eu não posso ter um aço dúctil, né, um aço mole, vamos dizer assim, né, para trabalhar, e forte ao mesmo tempo, né? Não faz sentido, né? Porque se eu preciso fazer força nele e ele for mole, ele vai amassar, né? Então eu não consigo ter ductibilidade e dureza ao mesmo tempo. Ou eu tenho um ou eu tenho outro, né? Então são coisas separadas, né? E aí aços mais moles é de aplicação geral aí para fazer treliça, para fazer barra, para fazer tarugo, para fazer um monte de coisa. E os mais duros são utilizados em estruturas que têm bastante pressão, né? Nada que tenha pancada. Não posso usar aço duro para algo que tenha pancada, só para algo que ou puxe ou empurre, certo? Então, é isso. Ó, aqui tem a classificação do aço, ó. Basicamente o que eu falei, né? A Society of Automotive Engineers, SAI, ou em português, Sociedade dos Engenheiros Automotivos, e American Iron and Steel Institute, AISI, em português, Instituto Americano de Ferro e Aço, classifica os aços conforme essa tabela. Ó, então tem, ó. Aço 10XX, né? Aço carbono comum, como eu falei, né? Ó, 1020, 1045, 1070. Depois nós temos aço com alto teor de enxofre, que sempre vão começar com o número 11. Depois nós temos aço manganês com 1,75 de manganês. Começam com 13. Depois nós temos os aços níquel com 3,5% de níquel. Começa com o número 23. Aço níquel cromo com 1,25% de níquel e 0,65% de cromo. Começa com 31. Aço molibdênio com 0,25% de molibdênio. Começa com 40. E o aço cromo molibdênio com 0,9% de cromo e 0,2% de molibdênio. Esse é molibdênio. Começa com o número 41. E o aço cromo vanádio com 0,9% de cromo e 0,15% de vanádio. Começa com o numeral 61, tá? Então aqui, ó, para entender melhor, é preciso compreender o aço carbono e aços de baixa liga. Eles são compostos de 4 números, tá? Então vai dizer o que cada um é. O primeiro indica o elemento da liga, né? Então, aço, né? Aqui a gente tem um aço carbono, 10, né? Bem mole, tá? Dá para amassar com a mão. Não, brincadeira, mas bem mole. Pode falar, Bernie. Professor, no caso, todos esses elementos aí pode ser muito usado na indústria ou é pouco usado? Eles perguntam se você sabe da composição. Sim, ou não. Assim, ó. Tá. Os mais utilizados são aços carbonos comuns. Todos os outros têm aplicação mais específica, tá? Para deixar bem claro. Por isso que eu trago essa explicação aqui, porque esses são os mais utilizados. SAI, que começa com 1, que é o aço mais comum, ó. Tá? E os outros são mais aplicações específicas, assim, não são tão comuns de ver, tá? Então, o número 1, ele sempre vai indicar que é uma peça de aço, beleza? O segundo número, ele indica o teor desses elementos de liga. Nesse exemplo, nenhum tratamento ou elemento de liga, né? Então, é 0, porque ele não tem nenhum tratamento daquele aço e também não tem nenhum elemento de liga. O terceiro número, e o quarto também, representa o teor de carbono multiplicado por 100, tá? Dividido por 100, né? Não faz sentido ser multiplicado por 100. Nesse exemplo, temos um percentual de aproximadamente 0,1% de carbono, né? Então, eu pego aqui esses dois últimos números, divido por 100, e ele vai dizer a porcentagem de carbono que tem. Então, nesse caso aqui, 0,1%. No 1020, por exemplo, vai ter 0,2%.
no 1070 vai ter 0,7, por aí vai. Não, não é a mesma referência. Tu diz a referência, o número ou o SAI? Ô, John? Tu diz essa letra aqui? Ou esse número aqui? Para mim, a dúvida fica assim, se é entre... Porque, por exemplo, o eletrodo 6013, aí seria essa mesma situação, ou é diferente a questão de nomenclatura da numeração? Não, acho que a numeração... Acho não, a numeração é diferente, tá? É feito de diferente. São diferentes, beleza? Então, no caso, não e aí, se pessoal, relaciona a gente tem aqui, né, a essa tabela, não é isso? Não, são coisas diferentes. Uma coisa é tabela SAI de aço e outra coisa é de eletrodo revestido. E aí, pessoal, a gente tem aqui uma tabela, né, que nos mostra o porquê de adicionar outros materiais, né, à liga metálica, né? E aí a gente vai ganhando características quando a gente adiciona outros materiais. Por exemplo, se eu adiciono carbono, manganês, fósforo e silício, eu aumento a dureza do meu metal. Se eu adiciono carbono, manganês, fósforo, silício e vanádio, eu aumento a resistência. Se eu adiciono carbono, fósforo, silício, eu aumento a ductibilidade, ele fica mais mole, mais maleável, né? Se eu adiciono somente níquel, eu aumento a resistência ao impacto. Se eu adiciono somente cromo, eu aumento a resistência à corrosão. Só para falar para vocês, tá? Aquele cromado que a gente fala, que é aquele brilhoso, tipo de escapamento de moto, assim. O brilhoso não é por causa do cromo, tá? Só para adiantar vocês, o pessoal fala é cromado, né? Porque tem que passar o cromo, mas ele não fica brilhoso por causa do cromo, né? Depois é dado outro banho, né? E aí fica brilhoso, mas não é por causa do cromo, só para adiantar, tá? Se eu... A cromo já foi, né? Também aumenta a abrasão, resistência à abrasão, tá? E se eu adiciono molibdênio, aumenta a resistência a altas temperaturas. Então, essa tabelinha é bem legal aí, depois eu vou botar o slide lá. Depois vocês guardem aí, essa tabela é bem interessante, tá? Bem interessante vocês terem guardado. Aí depois a gente vem para uma outra classe de ferro, né? A gente falou de aço e agora a gente vai falar de ferro. Então a gente começa falando do ferro fundido. O primeiro que a gente vai falar é o ferro fundido fofo, que a gente fala, né? Ele é uma liga de ferro carbono, né? Que tem um percentual de carbono bem mais alto, tá? Aqui, todos os percentuais, quando a gente fala de ferro fundido, todos os percentuais são para cima de 2%, tá? Então, são percentuais bem altos de carbono. O primeiro é o ferro fundido, né? Esse aqui tem um alto teor de carbono e é uma das ligas mais importantes, que ela é utilizada aí muito na metalmecânica, né? Parte automobilística, né? Usa bastante ferro fundido. Então, a gente vê bastante ferro fundido por aí, beleza? O ferro fundido, por ter esse percentual de carbono bem mais alto, ele tem uma resistência à tensão de compressão, né? Eu amasso, tento amassar, mas ele é baixo, né? Ele tem uma baixa resistência à tração, que é quando eu vou puxar. Então, ele é bastante utilizado para fazer bloco de motor, que não tem tensão nenhuma de puxar, né? Cabeçote, cilindro, volante, pistão, tambor de freio e caixa de transmissão de trator, tá? Então é bastante usado para isso. Qual é a desvantagem de a gente usar ferro fundido, né? Não dá para usinar, né? Ou é muito difícil de usinar. Geralmente a gente vai usar em fundição, né? Usando caixa de fundição, macho, etc. Beleza? Então a gente tem alguns tipos de ferro fundido, né? O primeiro é o branco, né? O ferro fundido branco, ele tem uma dureza muito alta e é muito difícil de se usinar ele, tá? Eu vou utilizar o ferro fundido branco quando eu tenho um desgaste muito grande. Depois eu tenho o ferro fundido cinzento, que é o mais comum de se utilizar. Ele é fácil de ser usinado comparado ao ferro fundido branco e o custo dele é bem baixo, tá? E é bastante utilizado aí na indústria. O ferro fundido maleável, né? Ele é obtido do branco, ele existe a partir do branco, né? Do ferro fundido branco, em um processo de tratamento térmico.
Esse a gente vai usar em caixa de engrenagem, biela, cubo de roda e outros elementos do carro. E por último, nós temos o ferro fundido nodular, que é o mais dúctil que a gente tem dos ferros fundidos, beleza? Dentro do ferro fundido nodular, a gente tem algumas esferas ou nódulos de grafite na estrutura, né, desse tipo de ferro. E por isso ele ganha outras características que melhoram ele, né, em comparação ao cinzento. Então, o nodular a gente usa para fazer engrenagem, válvula e outras peças que precisam aí de resistência mecânica que os outros ferros fundidos não competem, beleza? E aí aqui, né, apareceu aqui na historinha, né, a resolução que a gente já tinha dado aqui no começo, né? Que para separar os parafusos de alumínio e os de aço, a gente usaria um ímã, tá? Então, bem fácil de resolver. Continuando falando dos aços carbonos, né? Aqui tem um exemplo, né, de quando a gente vai sacar uma rolha de uma garrafa, né, ou colocar na garrafa, né? A gente nem sempre se dá conta que faz alguns esforços mecânicos, né? Então a gente faz tração, né, que é o movimento de puxar a rolha. A gente faz a compressão, que é quando a gente vai botar a rolha de volta, ou até de cisalhamento, quando a gente bota o abridor, puxa e ela rasga no meio, né? E aí, pessoal, dependendo desses esforços, né, algum tipo de dano essa rolha pode sofrer. E nos materiais ferrosos também acontece isso, né? Por quê? Porque eles têm variados níveis de ferro na sua composição, tá? E aí, quando eu combino outros elementos, carbono, etc., eu ganho outras características, tá? Então, vamos ver aqui. Esse vídeo aqui que também não tem, mas peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu botar aqui para vocês. Fechou? Vídeo, vamos conhecer as principais propriedades dos materiais ferrosos e suas ligas. Resistência mecânica, ductilidade, dureza, plasticidade, elasticidade, fragilidade, resiliência e tenacidade. Na minha mão você pode ver uma lata de aço, que pode ser de molho de tomate, ervilha, pêssego, entre outras. Vamos fazer um teste? Você viu como esta lata é difícil de amassar? Isso acontece por causa da resistência mecânica. Todos os materiais ferrosos apresentam boa resistência à tensão, tração, compressão ou cisalhamento. Vamos continuar nossos experimentos? Este arame representa mais uma das propriedades dos materiais ferrosos, a ductilidade. Ela possibilita, por exemplo, a confecção de fios de aço, pois permite que o material seja alongado sem se romper. A ductilidade depende do percentual de carbono existente no metal. Quanto menor este percentual, mais dúctil o material. Vamos seguir adiante? Observe, vou raspar essas duas chapas, esta de alumínio e essa de aço inoxidável. Perceba que quando eu começo a raspar a chapa de alumínio, ela vai soltando esses pequenos cavacos, não é mesmo? E na de aço inox, por mais que eu force, não consigo remover cavacos da mesma forma. O que acabamos de mostrar aqui com esse pequeno teste foi mais uma das propriedades dos materiais, a dureza.
A dureza é uma característica do material resistir penetração aplicada por outro material em sua superfície, como ocorre, por exemplo, nos aços com alto teor de carbono. A dureza é necessária na confecção de ferramentas como matriz e punção, que são utilizadas no processo de estampagem. Agora, vamos mostrar uma outra propriedade dos metais ferrosos. Observe. Perceba que quando eu aplico uma força na chapa, ela se desloca, mas quando a solto, ela retorna à sua forma original. Veja novamente. Nós acabamos de ver a propriedade elasticidade, que nada mais é que a capacidade do material retornar à sua forma e dimensões originais, quando cessado o esforço nele aplicado. Mas também podemos aplicar uma força maior, demonstrando com isso a propriedade plasticidade, que é a característica do material se deformar sobre a ação de uma tensão e se manter deformado quando retirada esta tensão, como faremos agora com esta chapa de aço. Venha comigo, que quero mostrar uma coisa para vocês, mais uma propriedade bem interessante. Aqui na minha mão, podemos ver uma peça quebrada. Olhe bem para ela e para o local onde ela quebrou. Esse tipo de fratura é comum a materiais frágeis, ou seja, ela ocorre devido à fragilidade do material. A fragilidade, que também é uma propriedade dos metais ferrosos, é uma característica de materiais que não se deformam com facilidade. Porém, quando o esforço sofrido não é suportado, eles tendem a se quebrar. Nos aços, essa característica ocorre nos materiais com alto teor de carbono, que são os de maior dureza. Observe o que está acontecendo com essa mola de aço. Ela sempre retorna à sua forma original. Eu posso fazer isso por diversas vezes sem que ela se rompa. Isso só é possível devido à resiliência, que é a propriedade que alguns materiais apresentam de retornar à forma original após serem submetidos a uma deformação elástica por diversas vezes, a exemplo desta mola. Notou esse cabo de aço? Se analisarmos suas características, perceberemos que ele resiste a grandes esforços, adequa-se à forma necessária para sua utilização e é constituído por fios de aço que passam por processo de deformação plástica. Essas são características de materiais tenazes, ou seja, que possuem a propriedade de tenacidade. A tenacidade significa que o material é resistente ou difícil de cisalhar, como por exemplo este cabo de aço da plataforma de petróleo e gás. Bom, acho que agora já conseguimos entender um pouco mais as características. E aí, pessoal, quando a gente começa a observar as características, né, de cada tipo de material, a gente já começa a imaginar um pouco, tá? Como é que isso vai funcionar, o que eu posso fabricar, o que eu não posso, tá? E é sobre isso que é o desafio da aula de hoje, tá? Vocês preferem a gente fazer o intervalo e depois fazer o desafio? Ou já ir fazer o desafio direto e aí se acabar mais cedo, a gente acaba mais cedo? O que vocês acham? Vocês que mandam, tá? O que vocês preferem? Tanto faz? O John, o Caio, o Anderson, o que vocês preferem? Estou em casa mesmo, diz outro. Tocamos direto? Então, vamos tocar direto, então. Se vocês quiserem tomar água, alguma coisa, pode ir, não tem problema nenhum. Vou deixar o desafio aqui. Então, ó, o desafio de hoje é o seguinte, pessoal. A Metalúrgica Inova Aço Limitada recebeu um novo projeto para fabricar 3 componentes distintos para um cliente da indústria de máquinas e equipamentos. A equipe de engenharia especificou os requisitos de desempenho para cada peça, mas precisa da expertise de vocês que são técnicos para selecionar
o material ferroso mais adequado e econômico para cada um, justificando tecnicamente as escolhas com base no que a gente aprendeu aqui, tá? Então eu separei ali em 3 componentes, tá? Componente A, eixo de transmissão de carga moderada. Então, requisitos principais: deve suportar torção e fadiga, necessita de boa usinabilidade para fabricação e um custo relativamente baixo. Não estará exposto a ambientes corrosivos severos. Pergunta: qual tipo de aço carbono ou aço ligado? Ligado é de liga, tá? De baixa ou média liga será mais indicado. Qual a importância do teor de carbono e de possíveis elementos de liga, como o manganês, aqui, nesse caso? Segundo componente, carcaça de proteção para um equipamento em ambiente externo. Requisitos principais: deve oferecer boa resistência à corrosão atmosférica, chuva, umidade. Ter resistência mecânica suficiente para proteger os componentes internos contra impactos leves e ser fabricado por processos como soldagem e conformação de chapas. O apelo visual, acabamento, também é considerado. Pergunta: pensando na resistência à corrosão e nas propriedades mecânicas, qual tipo de aço? Talvez com adição de cromo ou níquel, ou até mesmo um tipo específico de ferro fundido, se for aplicável para essa forma aqui. Seria o mais adequado. Justifique com base nos elementos de liga e suas funções. Componente C, base de suporte para uma máquina vibratória. Requisitos principais: deve ter excelente capacidade de amortecimento de vibração, boa estabilidade dimensional e tem que ser fabricável por fundição em formas complexas e ter um custo competitivo. A resistência à tração não é um fator mais crítico, mas sim a resistência à compressão. Pergunta: qual tipo de ferro fundido seria ideal para essa aplicação, considerando suas características e propriedades? Porque o aço não seria a primeira escolha aqui, beleza? Então, este é o desafio de hoje. Como estamos aqui em 4, 5, né, comigo, a hora que vocês terminarem, me avisem, tá bom? E aí a gente já corrige. Bom desafio para vocês. Qualquer coisa, me mandem aqui no chat. Pessoal, vou ali pegar uma aguinha e já venho, tá?
Ô, John, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou te passar o link dos slides. Eu já botei lá no AVA, mas eu vou passar o link aqui. Aí vocês conseguem abrir aí, porque se eu tirar aqui do coisa, depois fica ruim. Ó, link dos slides estão aí.
E aí, conseguiram fazer? Estão fazendo ainda?
Vamos lá então, feito ou não feito, vamos corrigir, tá? Primeira pergunta é quanto ao componente A, eixo de transmissão de carga moderada. Qual tipo de aço carbono ou aço ligado de baixa média liga seria mais indicado? E qual a importância do teor de carbono e de possíveis elementos de liga aqui? Alguém fez? Não? Então, aqui seria um aço carbono, né? SAI 1045, né? Porque ele tem um bom equilíbrio entre resistência mecânica e tenacidade. E esse carbono a mais que o 1020, por exemplo, vai trazer um pouquinho mais de dureza e resistência, tá? Pergunta 2. Sobre o componente carcaça de proteção para o equipamento em ambiente externo. Pensando na resistência à corrosão e nas propriedades mecânicas, qual tipo de aço ou até mesmo um tipo específico de ferro seria o mais adequado? Alguém fez? Aqui nesse caso a gente podia estar usando aí um aço inoxidável, né? Por quê? Aços inoxidáveis, eles têm uma alta concentração de cromo e isso acaba trazendo aí uma ótima resistência à corrosão, né? Que é o que a gente precisa aqui, ó, boa resistência à corrosão atmosférica. Beleza? E consequentemente, né, a gente vai ter uma resistência mecânica boa também. E por último, componente C, base de suporte para uma máquina vibratória. Pergunta: qual tipo de ferro fundido seria ideal para essa aplicação, considerando as características microestruturais e propriedades? Porque o aço não deveria ser a primeira escolha aqui. O que vocês colocaram? Nada? Então aqui a resposta seria ferro fundido cinzento, né? Então, o ferro fundido cinzento, por conta da sua microestrutura, tá? Ele tem alguns veios de grafite ou nódulos de grafite, como eu falei, tá? E isso, pessoal, dissipa, né, essa vibração que a máquina vai ter. Por isso que a gente usa ferro fundido cinzento, beleza? Pessoal, então por hoje era isso, tá bom? Como eu falei no começo da aula, né, hoje é a minha última aula com vocês, tá? Eu vou voltar para a indústria, né? Então não vou mais fazer parte aqui do Senai, tá bem? Então eu desejo muito sucesso para vocês aí na carreira de vocês, tá? Semana que vem um novo professor vai vir dar aula para vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença e pelo tempo que passamos juntos. Um abração e até mais.